igualitariamente. Pois não. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator do recurso extraordinário 603-616, que procede de Rondônia, sendo relator, Vossa Excelência, como já dito, o recorrente é Paulo Roberto de Lima e o recorrido é o Ministério Público do Estado de Rondônia. Falará pelo Ministério, pela Defensoria Pública, na qualidade de amicus curiae, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor Denis Sampaio, que é defensor público daquele ente federativo. Vossa Excelência, então, ministro Gilmar, está com a palavra para o relatório. Presidente, como Vossa Excelência já anunciou, é o recurso extraordinário, firmado na linha A do permissivo constitucional, que impugna acórdão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que manteve a condenação criminal do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Nas razões do extraordinário, sustenta-se que são ilícitas as provas obtidas mediante invasão do respectivo domicílio por autoridades policiais, pois ausente o necessário mandado de busca e apreensão. Dessa forma, entende-se ter sido violado o artigo 5º da Constituição, considerados os incisos 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, e 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Assevera ainda afronta ao artigo 5º, inciso 55, a questão do devido processo legal, tendo em vista a alegação de que a sentença condenatória baseou-se apenas nas provas obtidas na fase do inquérito policial. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, interposto agravo, o Ministério Público ofereceu contra-razões, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, autuado o agravo, sob o número tal, o ministro César Pedro Luso deu-lhe provimento, determinando sua conversão em recurso extraordinário. A Procuradoria-Geral opinou pelo conhecimento parcial deste recurso extraordinário e, nesta extensão, pelo não provimento. Foi admitida a repercussão geral em relação à alegação de violação ao artigo 5º, inciso 56 e 11 da Constituição Federal, apreensão e busca em domicílio no período noturno sem mandado judicial. As defensorias públicas do Estado do Rio e São Paulo foram admitidas na qualidade de amici curiae. Esse é o relatório, presidente. Pois não. Eu concedo a palavra ao advogado, na verdade, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Denis Sampaio, pelo prazo de até 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente desta corte, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora procuradora, subprocuradora-geral da República, advogados presentes, meus colegas defensores. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro se habilitou com amicus curiae, com o objetivo de contribuir, senhores ministros, na discussão da presente repercussão, já que reflete uma questão delicada em toda a sociedade brasileira, em especial para aquelas comunidades carentes. Na realidade, trata-se praticamente do dia a dia do defensor público que atua na área criminal. E sem medo de errar, para todas as defensorias públicas da nossa nação. O que torna significativo a relevância jurídica e social, transcendendo os limites subjetivos hoje enfrentado por esta Corte. Por isso, usarei meu tempo e dividirei a minha sustentação em duas frentes. A primeira, a análise e reflexos práticos, o que trouxe, de fato, a minha presença aqui nesta tribuna. A segunda, a situação jurídica quanto à análise e interpretação do artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. A relevância dos julgados, senhores e senhoras, deve ser vista pelos casos cotidianos de abusos policiais e o livre acesso de casas, sobretudo, e poderia aqui colocar a expressão exclusivamente, de pessoas carentes,
sempre fundamentado em eventual flagrante e, no caso em questão, nos flagrantes permanentes, principalmente na hipótese de tráfico de drogas. Essa prática vem sido cada vez mais rotineira no Estado do Rio de Janeiro. A delicadeza da questão é incrementada pelo sobrevalor e crédito reservado às palavras de policiais contra qualquer exposição de pessoas que habitam nessas ambiências. No Rio de Janeiro, vivenciamos praticamente o retorno ao sistema da prova tarifada, porque há, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma súmula 70, em que dá crédito, valor quase que total às palavras de todos aqueles policiais que atuam, principalmente em locais carentes. Essa sistematização que retorna a um sistema muito anterior ao atual nosso, ela se dá justamente quando há um confronto entre palavras de policiais em relação àquelas pessoas que lá habitam, independentemente de estarem na condição de indiciado, de estarem na condição de réu, ou seja, todas as pessoas que lá enfrentam essas questões. E essa fala, senhores ministros, senhoras ministras, será levada ao judiciário. E, após a chancela do seu valor, pela situação policial, criar toda a base probatória para prisões e condenações. Vejam, senhores ministros, não estou aqui criticando genericamente a atividade policial. Não é a minha pretensão aqui nessa tribuna. Mas esse contexto notório de invasão de domicílio e ausência de um controle concreto contra o explícito ato de poder do Estado vem sendo aceito por todos e chancelado diariamente. O tema não é fácil. São situações extremamente delicadas. Isso me faz lembrar, em 2010, quando houve a ocupação de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, denominada Morro do Alemão, em que a polícia adentra para que, lá naquele momento, houvesse a instalação das unidades de polícia pacificadoras, conhecidas UPPs. Um dia após esse ingresso, essa intervenção policial, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro instalou um ônibus naquela comunidade carente. Lá eu estive. Estive por quase, se me recordo bem, uma semana. Foram mais de 100 registros de abusos policiais. Do que me recordo, acredito ser muito mais. Mais de 100 abusos, mais de 100 registros, com afirmações de televisões quebradas, sofás rasgados, sempre em busca de um material entorpecente. Mas, em nenhuma das hipóteses, houve registro de mandado de busca e apreensão. Hoje, por um acaso, antes de vir para Brasília, li o jornal. Há uma página inteira do jornal sobre a morte do menino Eduardo, um menino que foi vitimado com um disparo de fuzil na sua cabeça e acabou falecendo. Há lá uma reportagem do arquivamento do inquérito policial, ou o relatório policial para arquivar esse inquérito. Não sabemos ainda como será a conclusão dessa manifestação do Ministério Público. E lá, essa manifestação de arquivamento se dá pela fala policial, mesmo que houvesse o registro de várias pessoas, inclusive da mãe e vizinhos, de que os policiais realmente, naquele momento, viram um menino com o celular na mão e não houve nenhuma troca de tiro. Essa fala da comunidade carente é esquecida e há um sobrevalor e um crédito indiscriminado da fala policial. Essa é a realidade que vem sendo vivenciada por todos os defensores criminais nessa nação.
Senhores ministros, senhoras ministras, poderia aqui elencar diversos outros exemplos, mas o meu tempo não me permite. Quando evidenciei que lá a minha sustentação era reservada em duas frentes, uma prática, com seus reflexos, outra jurídica, me mantenho na prática. Além da questão do sobrevalor da palavra policial, nós também temos um segundo problema prático e um grave efeito, é a dicotomia da atuação policial. Senhoras ministras, senhores ministros, de um lado, nós temos o acesso indiscriminado do domicílio alheio nas comunidades carentes, praticamente a banalização da intimidade. Por outro, nós temos atividades policiais condizentes com as normas constitucionais, condizentes com as normas processuais penais. Vejam, há praticamente um ato negativo ou um reflexo negativo à atividade policial. Ora, para quê? Para quê que teremos mais trabalho? Para que a atividade policial entrará ou se submeterá ao judiciário se a simples violação do domicílio, fundada sempre nesse flagrante permanente, alçará a possibilidade de ingresso domiciliar? Por um lado, um acesso indiscriminado. Por outro, uma atividade policial coerente, condizente. Há um reflexo negativo nesta segunda. Mas há ainda um terceiro reflexo, ou uma prática que transcende essa prática que gera o reflexo, quanto a esse tema, que diz respeito ao reflexo a terceiros destas moradias. Senhoras ministras, senhores ministros, sabemos muito bem que nessas comunidades vulneráveis, em regra, estamos diante de moradias coletivas. E quando há um ingresso sem um controle prévio judicial, o afetado não é só aquela pessoa em suposto flagrante permanente, mas todos lá que convivem de forma coletiva. Mas óbvio que eu não posso me manter aqui, na Corte Constitucional, apenas com a questão prática. Em resumo, não disponho de muito tempo, devemos analisar, senhores ministros, senhoras ministras, a interpretação que se dá ao artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11, afirma, em regra, que a casa será um asilo inviolável, salvo algumas exceções. Quando houver mandado judicial, é o dispositivo final. Quando houver flagrante delito, quando houver desastre, e mais, quando for necessário para prestar socorro à pessoa. Vejam, podemos elencar aqui duas interpretações, uma literal. Todas as espécies de flagrante estariam lá abarcadas por esse dispositivo. Porém, estamos lidando com uma norma de proteção a direitos e garantias fundamentais. Talvez fosse a hipótese de convidar, de afastar, na verdade, esta interpretação extensiva e trazer à baila uma interpretação restritiva teleológica. Nós temos que analisar que o artigo 5º, inciso 11, busca um fim princípio. E esse fim princípio talvez fosse aquele do legislador constituinte originário. Qual? Em que nós temos na mesma oração a prestação de socorro à pessoa. Ou seja, aquele flagrante delito, ministro relator, aquele flagrante delito talvez não seja uma análise interpretativa genérica. Devemos alçar ou devemos refletir se precisamos restringir esta análise. E esta análise vem em consonância com a própria oração, melhor dizendo, do artigo 5º, inciso 11. Ou seja, não numa atividade eminentemente repressiva, mas também numa atividade eminentemente preventiva.
essa interpretação do artigo 5º, inciso 11, que, ao nosso sentir, a Defensoria Pública aponta ser uma interpretação restritiva teleológica, busca tentar minimizar, e a expressão é forte, mas necessária, a banalização do acesso a domicílio de todas as pessoas lá naquelas comunidades carentes. Mas, como poderemos interpretar o artigo 5º, inciso 11, de forma restritiva teleológica? Talvez fosse a hipótese de criarmos alguns critérios objetivos para essa análise, sabendo que o flagrante, estamos lidando com a questão de flagrante permanente, então essa interpretação deve ser razoável, óbvio. Não estamos aqui defendendo também de forma indiscriminada o afastamento de qualquer flagrante permanente. Devemos pensar que nós temos espécies de flagrante permanente que se tornam coerentes com o próprio dispositivo. Por exemplo, uma extorsão mediante sequestro, onde há necessidade lá de prestação de socorro e de própria prevenção da prática do crime. Mas nem todos os flagrantes permanentes podem estar condicionados a essa análise, a essa interpretação. Senhoras ministras, senhores ministros, elencaria aqui 3 possíveis critérios objetivos. Poderia falar sobre todos, mas meu tempo não me permite. O primeiro, uma segurança prévia da intervenção policial. Senhoras e senhores, esta Corte já decidiu que denúncia anônima não pode gerar a possibilidade de um mandado de busca e apreensão, uma interceptação telefônica. Ora, também se torna fraca a afirmativa da denúncia anônima para que tenhamos a invasão do domicílio, ainda que estejamos diante de crimes de flagrante permanente, de crimes permanentes. O segundo critério seria um objetivo específico de ingresso à casa. E esse estaria em consonância com a interpretação restritiva teleológica. O mesmo fundamento para prestar socorro à pessoa. O exemplo seria lá da extorsão mediante sequestro. E o terceiro seria uma necessidade urgente, quando fosse possível, já vou encerrar, presidente, fosse possível recorrer à autoridade judicial. Portanto, para finalizar, senhores ministros, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de amicus curiae, requer que seja reconhecida por esta Corte a necessidade de estabelecer critérios para que haja o maior controle ao acesso à casa alheia, e não apenas o fundamento do flagrante permanente. E, por fim, seja declarada ilícita a prova obtida por violação de domicílio, quando não existir, no caso concreto, uma interpretação de proteção à intimidade, à personalidade e à dignidade humana. Muito obrigado, senhores ministros. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto os pares se há algo urgente em mesa. E não havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.